놀지는 언덕 넘어 그대 날 바라보고 있죠. 차마 말하지 못한 내 마음을 이미 알고 있었나요? Boa tarde, né? É algo diferente para mim, inusitado. Não, na nossa igreja, o culto começa às 19 horas. Ainda claro, ainda no horário de verão, ainda está claro. E as pessoas vão chegando no dia corrido do culto. Eu tenho por hábito começar às 7 horas em ponto, né? Para prestigiar aqueles que foram fiéis a Deus, chegaram dentro do horário. Os outros chegaram atrasados, eles deixam de receber bênção, não deixam de louvar a Deus, deixam de glorificar a Deus, porque chegaram no meio do caminho. Se chegasse na hora normal, estariam participando de todo o culto. É um problema sério, né? Essa questão do horário, terrível. E 7 horas da noite, está claro. As pessoas só se vão dar conta que está escurecendo, quando começa, a noite está chegando, quando começa a escurecer. Aí que ele lembra que não tem outro aí, lembra da igreja, lembra do Senhor. Mas, se for a hora que o Senhor voltar, quem estiver dentro, não vá lá para fora, que não vai dar tempo, ou quem estiver lá fora não entre, e também não vai dar tempo. Né? Ele vem rápido como ladrão, ele não avisa, então devemos estar prontos. É um prazer compartilhar com vocês pela manhã. Foi muito bom todo o trabalho e há uma diferenciação que vocês o tempo todo louvam, usando o campo cristão, ensino no último. Qual o maior prazer que eu vi falar? Hinos como isso. Há muito tempo. Eu só lembrava do coro. Né? Que lindo. Muito lindo. Eu quero compartilhar com vocês sobre um dos homens de Deus, cheio de graça e do poder. Né? Em Atos capítulo 6, do versículo 8 a 15, falei de um homem pouco comentado na Bíblia. O pessoal fala muito de Saulo, Davi, Pedro, Antônio, João, e deixa esse homem do lado de fora, quase não falam dele. Primeiro mártir do cristianismo, depois de Cristo, né? Estevão. Estarei lendo na minha Bíblia, vocês acompanham a Bíblia de vocês, Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros dos chamados da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e da Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram os líderes religiosos e mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram o seu rosto
parecia o rosto de um anjo. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus maravilhoso, poderoso, e a sua unção seja derramada sobre todo esse local aqui. Unja, meu Deus, para que eu possa ser cheio também desse Espírito, que todos tenham o mesmo Espírito, para que ele possa também esclarecer os ouvidos dos irmãos aquilo que o Senhor quer que nós saibamos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais perigosas, pelo menos na minha ótica, na minha visão, é a soberba, ou quando o ser humano se acha superior, melhor ou mais poderoso do que qualquer outro. Para mim isso é terrível, porque nós, diante desse Deus Todo-Poderoso, somos iguais como seres humanos. A diferenciação é que alguns já foram alcançados pela misericórdia e outros ainda não poderão ser alcançados. Essa é a diferença entre os seres humanos. Uns já são filhos de Deus, outros ainda são somente criaturas. Mas, genericamente falando, todos somos iguais. Mas sabemos que tem pessoas que, de acordo com o seu nível cultural ou a sua posição financeira, se colocam como superiores, melhores, e às vezes olham para os outros com diferenciação. Às vezes podemos ser de raça, de cor, ou mesmo a condição social. Mas o Evangelho tem algo estupendo. Aqui em São Paulo não posso falar muito, eu não conheço quase, mas no Rio de Janeiro é muito comum nós encontrarmos pessoas que consideramos indoutas, como Pedro, discípulo de Jesus era indouto, e Jesus o fez pescador de homens. Nós encontramos no Rio muitas pessoas indoutas, ou seja, com pouca cultura. Alguns são pedreiros, outros são mecânicos, e muito rapidamente, quando eles são cheios do Espírito, passam a ser homens e mulheres valiosos na mão de Deus. Instrumentos na mão de Deus, não na mão de homens. Há uma diferença grandiosa nisso. Homens que durante o seu dia, no seu momento de trabalho, estão ali lidando com serviço bruto ou sujando suas mãos de graxa, mas ao sair dali e fazerem sua higiene e se dirigirem ao templo e com a palavra de Deus em mãos, são cheios da graça e do poder de Deus, a ministração da palavra. Homens que pregam para doutores, para engenheiros, para físicos nucleares, para pessoas que têm um padrão lá em cima, ouvem e admiram esses homens indoutos. Obviamente que muitos são achincalhados, sofrem deboches, escárnio, vários tipos de situações, mas cheios do poder de Deus, são usados para a transformação de homens puros. A Bíblia nos fala que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados ou escolhidos. Estevão também é um desses homens. Como se fala dele na Bíblia? Mas o discurso que Estevão profere depois desse texto que nós lemos, quando ele é preso, ele faz um discurso, talvez, depois de Jesus, o discurso mais belo da Bíblia. Jesus no Sermão da Montanha e Estevão fazendo uma apologia, mostrando todo retrospecto de Jesus até aquele dia onde ele é preso. Muito interessante, se nós atentarmos e voltarmos em Atos capítulo 2,
versículo 42 em diante, vai dizendo assim: eles, a igreja primitiva, a igreja de Cristo, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aí no versículo 43, eu quero realçar, diz assim: e todos cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Essa é uma prerrogativa, é uma característica do homem de Deus quando ele é usado por Deus, cheio de temor. Temor a Deus não é ter medo de Deus simplesmente. Temor no sentido de respeito, de venerar, adorar, ouvir, praticar o que Deus determina. Todos eram cheios do temor, todos criam e sabiam o que deviam fazer. Mas os sinais e maravilhas não eram feitos por todos, eram feitos pelos apóstolos. Interessante. As orações, o temor, todos eram cheios, mas os sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Deus escolhia alguns para que esses fossem o porta-voz, fosse notório. Nós sabemos de trecho da Bíblia onde a sombra dos discípulos curava. Eles passavam, as pessoas queriam somente tocar neles para que fossem curados, e não eram todos. Sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, mas todos eram cheios da graça e do temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sabedoria é o que nós, homens e mulheres de Deus, precisamos ter. Esse é um sinal. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, o respeito a Deus, a convicção que Ele é Deus e nós devemos honrá-lo, servi-lo, adorá-lo. Prestar a Ele o culto que Ele é devido. Obedecer os seus mandamentos, como foi explicado pela manhã na escola dominical, em todos os sentidos. Poderíamos perguntar, o que você tem na sua casa para que Deus enche? Você tem bastante botija para encher de azeite? E depois vendê-las e sobreviver com esse azeite, o azeite que é a unção do Espírito Santo. Estevão, ele estava aqui cheio da graça e do poder de Deus. A igreja era cheia da graça e do poder de Deus. Muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Todos estavam cheios. Esse é o motivo para que se operem sinais e prodígios no meio do povo de Deus. O temor do Senhor. E não medo de Deus. Temor, respeito, obediência. Deus quer de nós obediência e não sacrifício. Contudo, naquele local onde eles estavam, haviam também outros tipos de judeus. Haviam judeus chamados libertos, sinagogas de libertos, ou seja, homens que tinham sido escravizados e agora conseguiram sua liberdade. Eu tenho faculdade, cara. A pessoa falava isso para mim, eu falo assim, sem problema, eu tenho Jesus. Eu vou passar, eu também vou passar. E chegava na hora de ver o resultado, eu chamava o cara, venha comigo, olha aqui, olha aqui.
qual é a sua posição? Tem 36 vagas. Aí o cara olhou, eu não estou classificado. Eu fui o 5º lugar, querido. Eu fui o 5º lugar. Eu lamento por você. Eu estudei. Eu tenho Jesus, mas eu estudei. Eu tenho Jesus, mas eu me dediquei. Eu tenho Jesus e me esforcei. Tem de bom ânimo. Fala sobre o discurso de Estevão, né? Nós não vamos ler o capítulo todo, né? São 60 versículos. Nós não vamos ler. Eu quero ler o finalzinho, versículo 54 a 60. Olha o que acontece com um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da graça de Deus. Olha o que acontece. Atos capítulo 7, do versículo 54 a 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os seus ouvidos e, dando gritos fortes, lançaram-se todos junto contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram os seus mantos ao pé de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, como é que está aí a última palavra? Crente não morre, irmãos, adormece. Crente não morre. Eu falei aqui que a gente está se aproximando da hora da gente encontrar com o Papai do Céu. A gente dorme, e quando acorda, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, irmãos. Aleluia. Vocês não creem nisso, não? Amém. Eu creio, irmãos. Eu creio que a hora que ele me chamar, seja com doença ou sem doença, com AVC, sem AVC, seja do jeito que for, a hora que ele me chamar, eu estarei com ele no paraíso. Agora me pergunta onde que é, eu não sei não. Não sei onde que é o paraíso. A Bíblia diz que é um lugar que os anjos estão guardando com espadas flamejantes, espada de fogo. Onde é? Não sei. Me interessa que eu quero ir para lá. E Jesus me dá essa garantia. Diz que é um lugar bom. Um lugar maravilhoso. Estevão adormeceu. Nós vamos um dia adormecer. Vamos passar nesse período de sofrimento. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, né? Justo o suficiente, não somente para te perdoar, mas também para te purificar. Ele faz a obra completa. Ele perdoa e purifica, te lava com o sangue de Jesus. A recomendação, o conselho, se é que eu posso dar conselho, o que eu quero passar para vocês aqui nesse momento: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque a adversidade teremos sempre, problemas teremos sempre. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, a tudo superaremos, porque Ele é conosco. Amém? Muito obrigado. Obrigada pela palavra do pastor, que é do Senhor. Palavra de Deus que o pastor preferiu para nós. Amém. Ele falou que precisamos estar cheios do... Você pode estar cheio de Espírito Santo, ou você pode estar cheio de qualquer outra coisa. Se Deus estiver comigo, cheio, porque Ele é tudo ou é nada, não é? Porque Ele é Deus, tem que ser 100%. Porque não dá para ficar com o coração dividido. Era o quê? Se eu não tiver com Deus, eu vou estar cheio de quem? Aí meus pais falavam: olha, sabe que o inimigo quer entrar, quer ter espaço na sua vida? Mas isso é verdade.
Não vai ficar um espaço vazio. Não pensa que seu coração é lá. Eu acredito em Deus, mas não tem coisa ruim em mim, não. Cuidado. Por quê? Não existe vácuo. Ou você pode estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ou também você pode estar cheio de quê? Do outro lado. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus tem o seu coração por completo na sua vida. Estevão foi esse exemplo, foi o primeiro mártir. O coração dele era totalmente cheio do Espírito Santo e a feição dele era o quê? Como de? Quando alguém bate o olho em você, que horror, que cara de brava é essa? O que você tem? Não é? Mas, nossa, você está com dificuldade, tem tudo. Mas você tem cara de anjo. Senhor, eu quero que o Senhor enche a sua pessoa no meu coração. E se você tiver Jesus, na verdade, você tem tudo. Você precisa de amor? Deus é amor. Deus precisa. Você quer paciência? Paciência. 1, 2, 3, 4, 5. Mordo a língua para não ficar bravo? Não, Jesus é paciência. Ele é misericordioso com você? E como não é comigo? A gente faz tantas coisas erradas, ele continua. Sabe que ele, quando ele vive em mim, ele me enche de quê? De paciência. Ele é paciente com você? Aí você pode ser paciente com os outros. Quando ele vive, quando ele estiver dentro, o Espírito Santo de Deus está cheio em você. Ou não? Vamos realmente, se você não tem isso, se você não tem paciência, se você fala, eu sou ser humano, mas tem jeito. Se você está nessa fase aí, começa a procurar Deus de chão. Senhor, eu quero que o Senhor me enche por completo a minha vida. Aí ele pode ser tudo. Se você está com problema de nervosismo, sabe? Você está tentando resolver suas coisas. Olha a cara de Estevão, como está escrito, era como de um anjo. E ele estava no meio de quê? As pessoas estavam apedrejando, tacando pedra nele, porque o cara dele era de um anjo. Você enxerga a pessoa que está do teu lado, a cara de um anjo? Então está no culto talvez, né? Enquanto está em casa, está muito bravo, né? Se tem essa mudança contínua, você está precisando encher do Espírito. Não é você que enche, quando realmente você se entrega. Você fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor me enche. Eu não consigo tirar essa malícia dentro do meu coração. Eu não consigo tirar maus pensamentos do meu coração. Não consigo. Ou você consegue? Eu quero me esvaziar. Então, abrir torneira e vai embora, essas coisas? Não tem como fazer isso. Consegue fazer isso? Jesus que pode purificar. Jesus que pode perdoar. Se você entregar o seu coração para Jesus. Vamos entregar o nosso coração para Ele. Que essa tarde realmente seja uma tarde de decisão. Todos nós precisamos. Pode ser a pessoa que ouviu pelo Evangelho pela primeira vez, ou pela enésima vez. Todos nós precisamos do quê? Uma solução é Jesus Cristo. 100% Espírito de Deus, que é santo, possa estar habitando dentro do nosso coração. E Jesus fala assim, eu estou batendo a porta, por que ele entrar na sua vida? Eu quero abrir a porta do meu coração, Senhor. Venha fazer parte da minha vida. Quero dar 100% da minha vida para Ti, Senhor. Às vezes eu tenho retido uma parte. Senhor, perdoe-me. Eu quero entregar totalmente ao Senhor. Senhor, me purifique. Tira essas coisas erradas de mim, porque eu não consigo tirar. Não é uma torneirinha que abre e vai esvaziando. Não é para fazer isso. Não tem como. Você acha que uma Lísia quer ir embora? Olha para essas pessoas que têm crise. Dá medo. Quem já viu essas pessoas sabe como é perigoso. Às vezes, tinha cenas que eu assustava, né? Quando eu era pequenininha, estava conversando, estava falando. Sabe o que é? Está comendo, vira a mesa. Aquela toda a comida que está lá, puxa a toalha, tudo no chão. E fora isso, pode ficar agressivo. Gente, dá um medo. Como é forte essas coisas? Mas Jesus é mais forte. Eu aprendi a depender de Jesus desde pequenininha. Eu tenho Jesus. Por isso que eu posso realmente falar. Como o pastor falou, a gente não é nada, não é, pastor? A graça de Deus que é grande. Ele salva. Ele passa para todo mundo. Desde que nós vamos para Ele. Vamos realmente pedir perdão. Ele pode dar a vitória para nós.
Só Ele, quando Ele estiver dentro de nós. Agora, o pecado eu não consigo tirar. Coisa ruim eu não consigo tirar por minha força, não. É Jesus que pode. Por isso, vamos pedir para Ele. Vamos realmente pedir perdão para Ele. Senhor, eu quero que o Senhor possa me encher do Teu Espírito que é santo na minha vida. Eu não quero ir embora daqui sem o Senhor, porque eu sei que eu vou fazer coisa errada de novo. Eu não vou ter força esse ano para começar o reestudo e começar tudo. Eu não tenho essa força, mas eu sei que o Senhor pode. Eu creio em Ti. Não precisa entender nada, mas Deus pode mudar a sua vida. Eu creio nisso. Fala, Senhor, eu quero me pedir perdão dos meus pecados. Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Aí Ele faz o restante. Vamos fechar as nossas olhos.